RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Cá estamos nesta tarde de domingo com mais um Recomeçar com Alma, hoje com um novo convidado. Tenho aqui à minha frente no estúdio 3 do Rádio Clube de Angra Joaquim Silva, que está ligado ao clube, o Sport Clube Angrense, e já vamos saber um pouco mais sobre as funções do Joaquim. E antes de mais, Joaquim, muito obrigado por teres aceitado o meu convite para estares aqui no estúdio do Rádio Clube de Angra. Antes de falarmos do Angrense, clube que tu representas e onde exerces as tuas funções, Joaquim, fala-me um pouco sobre ti, sobre a tua naturalidade, onde é que nasceste, qual foi o teu percurso escolar, académico, seja lá o que for, até tu chegares ao clube que tu hoje representas. Então, mais uma vez, boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos os ouvintes do RCA. Sou Joaquim Jesus Rodrigues da Silva, sou natural aqui da Sé, sou ainda daqueles resistentes que nasceram em casa. Os meus colegas eram todos da Conceição. Não foste ao hospital? Não fui ao hospital. Epá. A minha mãe, era do Pico e o meu pai era madeirense e eu nasci já cá, em casa. Ok. Foi aqui ao lado, mesmo aqui ali na Rua Recreio dos Artistas. Está bem? Sim, senhor. Opa, só Neste atravessar a momento, rua. Neste momento estou a residir aqui em São Pedro, aqui Sim, ao lado da igreja. Cheguei ao futebol porque na altura em que nós éramos miúdos não havia muito mais que futebol. Havia as brincadeiras de rua e o futebol imperava sempre, estava sempre presente. Joaquim, desculpa lá interromper, mas havia já naquela altura, já no meu tempo havia, porque eu vivia ali ao pé do Desterro, Lameirinho, Outeiro, havia aqueles torneios interbairros. Vocês também faziam aqui na zona? Sim, fazíamos muitos. Ok. Eu fui privilegiado, porquê? Porque nasce aqui nos Quatro Cantos e tinha ali ao lado o Monte Brasil, onde nós brincávamos muito, tínhamos o Rolvão. Exato. Tínhamos ali a Prainha e o Clube Náutico, no verão. Tínhamos férias grandes na altura, 90 e tal dias. Nós brincávamos muito. E tínhamos também o campo de jogos. E vocês podiam ir para o campo? Eles deixavam entrar? Havia dificuldade, porque o guarda, na altura era o Sr. António Bolha, era muito... Porque na altura era um pelado. Sim. Mas era muito bem tratado. Exatamente. E era proibido nós utilizarmos aquelas relações. Só que miúdos, a gente saltava e de vez em quando nós entrávamos no campo que eu, sem perceber, passei quase a vida nele. É engraçado. E diz-me uma coisa, nenhum vizinho te cortou a bola com a faca, não? Não te aconteceu isso? Até porque na altura as bolas eram raras. Pois era. Era um bem muito precioso. Pois era. Estamos aqui a falar de uma realidade em que, no meio tempo, quando a gente saía à rua depois do período escolar, a gente encontrava-se no Rovão, Monte Brasil, Campo de Jogos. Eu estou a falar à roda de mais de 100 miúdos. Exatamente. Era uma alegria. Okay. Era uma alegria e deu-nos também ferramentas muito importantes para o nosso futuro, a nível de estarem juntos, em conjunto, em perceber as relações, também a nível das capacidades motoras. Okay. Nós subíamos árvores, trepávamos, claro. A gente fazia tudo. A gente sujava-se, não era? A gente chegava a casa suados e sujos. Hoje em dia a malta está mais em casa, nota-se mais. Havia sempre, no verão, começava a noite ceia às 9h30, às 21h30, então nós éramos quase que obrigados a estar em casa a essa hora. E, portanto, nós muitas vezes levávamos ali um raspanete, porque chegávamos sempre às 10. Hoje em dia, isto está tudo ao contrário. É ao contrário. Hoje os miúdos não querem sair de casa e está a ser realmente hoje é muita tecnologia. Um problema que está-se a tornar muito complexo. Isso é verdade. Diz-me uma coisa, Joaquim. E então quando é que tu começas logo pelo Angrense ou a tua atividade desportiva começa noutra instituição que não o Angrense? Como é que começa? Iniciei a minha atividade desportiva noutra instituição e vou dizer porque é que, de forma resumida, porque é que comecei. Exatamente. Na altura, nós crianças começamos já a perceber que o futebol dava aso a viagens. A gente podia viajar através do futebol e portanto, inscrevi-me no futebol. Inscrevi-me no Sport Clube Marítimo de Corpo Santo, um clube que neste momento não tem atividade, mas que na altura era um clube que tinha muita formação. Pois era. O Jesus. Os Azuis de Corpo Santo. Iniciei aí, tive aí um trajeto, depois saí daí e fui para o Angrense, na altura, como jogador. Depois ingressei no Praense, já a nível nacional. Também passei pelo Lusitânia.
Ok. Passei pelos Meninos de São Mateus, Sim. voltei também ao Angrense e depois acabei a carreira porque tive uma lesão grave, portanto tive uma fratura da tíbia e do perónio e também a idade já estava a ficar um bocadinho. Tu jogavas em que posição? Eu joguei em várias posições, mas a posição que eu mais joguei foi a defesa central. E era a E que mais muitas vezes gostavas? também a meio do centro. E era a que mais gostavas? Era essa posição? Era talvez a posição em que as minhas características mais se E os treinadores enquadravam. conseguiam ver isso em ti? Sim, sim. Geralmente eles viam, cara. Os treinadores, há uns anos atrás, eram bons. Não tinham as ferramentas que hoje em dia E claro. nós temos. E tens algum treinador que tenha-te ficado mais na memória, que tenha-te marcado pela positiva, que tu quando pensas nele ainda sentes aquela nostalgia? Sim, houve um treinador que até depois veio a ser o meu colega de trabalho, é curioso, foi o Sujeito Couto. Ok. Foi um treinador que... Sim, senhor. Ele também era, na altura, tinha como adjunto o professor Luís Carlos Couto, do Licas, e eles fizeram ali um trabalho no Angrense, muito bem elaborado já, e já via-se que havia uma ideia. E tu diz-me uma coisa, para ti as tuas referências como treinador foram estes senhores que acabaste de enunciar? Todos me trouxeram coisas diferentes e diferentes. Exatamente. Também tivemos na altura, vinham para cá muitos treinadores do continente, Ok. vinham de uma outra realidade. Certo. Embora eles na sequência do exercício, no trabalho de campo, portanto, faziam aquilo que vinham e muitas vezes não era o mais correto. Mas... Tu és um curioso do futebol a nível nacional e a nível europeu e mundial. Tu gostas de ver vários jogos, vários campeonatos? Sim, sim, sim. Tu chegas a casa, nos teus tempos livres, tens algum canal, o Sport TV, ou seja lá o que for, ou o BTV, que tu gostes de ver, olha, hoje vou ver este jogo que vai dar do campeonato da Turquia, ou do campeonato da Premier League, ou costumas fazer isso? Sim, sim, e geralmente, e a informação hoje em dia é fácil de perceber isso, eu vejo sempre aqueles jogos que eu tenho a percepção que vão ter mais qualidade. Exatamente. Vejo, por exemplo, um Barcelona, um Liverpool, o futebol inglês eu vejo muito, porque Exatamente. É um jogo ainda muito intenso, Exatamente. um jogo com uma velocidade vertiginosa, em que a qualidade técnica vem ao de cima, os passos, as recepções, as movimentações. Para ti, se fosse assim a escolher em termos de futebol, em termos de campeonato, para ti o inglês é o melhor, o que mais te atrai? Para mim, realmente. Embora a gente também tenha que perceber que o espanhol também foi um futebol que evoluiu muito. Aliás, se nós pensarmos um pouco, nós vemos que a nível de seleção e de clubes, a Espanha ganha muitos títulos, o Real Madrid ganha muitos. Exatamente. Mas há ali sempre, digamos, uma diferença há ali 4, 5 equipas muito boas em relação às outras. Em Inglaterra, isso não acontece. Elas são. Joaquim, há uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, eu sinceramente, eu gosto também, eu sou como tu, o futebol inglês para mim é espetacular. É uma coisa, é um espetáculo mesmo. Aquilo é corrido. E é uma coisa que eu vejo em relação, por exemplo, ao nosso futebol português. Eu vejo no nosso futebol português muitas quedas, enquanto que os ingleses caem, levantam-se. Aquilo é da nossa mentalidade, ou os árbitros ingleses deixam seguir o jogo, não marcam tanta falta. É um modo de pensar diferente. Tu percebes? Não há paragens. Exatamente. A ideia que eu tenho é que isso é um problema cultural. Cultural, exatamente. O latino tem esse problema. Os adeptos, se fossem rigorosos, os adeptos de todas as equipas, e é assim, o futebol, nós não podemos esquecer de um fator que é muito importante. O futebol gera muitas emoções, e algumas muito negativas. Exatamente. E se a pessoa, o tipo espectador, que não conseguir controlar isso, fazem disparates autênticos. Não é? Exatamente. Nós hoje em dia vemos coisas nos estádios impensáveis. Exatamente. E, portanto, os outros povos anglo-saxónicos, digamos assim, têm outra forma de ver o futebol. Veem de uma forma mais clara, sem muita emoção, e portanto veem o futebol com mais razão. Exatamente. E por isso é que o futebol lá é mais corrido. É diferente. É mais corrido. Eles privilegiam um espetáculo. E eu lembro tu lembras que és um pouco mais velho que eu, mas somos quase da mesma idade. Havia os hooligans na Inglaterra, não é? Havia aquelas violências todas, e depois aconteceu aquela coisa naquele estádio que houve mortes, e depois em Inglaterra a coisa serenou, não é? E se calhar também nos nossos lados do país e para outros países, se calhar também precisávamos aprender um bocadinho com os ingleses, para que eles deram-nos o exemplo que aquilo as famílias vão lá todas, não é? Ali, e não há perigo de violência.
Os ingleses têm um problema que é sempre que vão acompanhar uma equipa no exterior, já fazem algo diferente. E porquê? Porque a legislação em Inglaterra é muito dura nesse sentido. E fora, eles têm Se o indivíduo liberdade. em Inglaterra cometer uma ação menos digna, digamos assim, num estádio, leva Uma penalização muito grande, pesada, não é? muito pesada. Exatamente. E é isso que é preciso em Portugal também. Claro que sim, claro que sim. Diz-me uma coisa, então, entraste para as equipas todas que tu já mencionaste, tiveste as tuas lesões, e quando é que tu quando te lesionas e terminas a tua carreira como jogador, Joaquim, tu tiveste alguma paragem ou seguiste sempre nesta senda do desporto ligado ao clube? Como é que aconteceu isso contigo? Já no último ano de carreira, já iniciei o curso de primeiro nível. Portanto, já tinha a ideia de continuar no futebol. Ok, então já sabias, isto quando acabar... Porque quem faz desporto, de alguma forma, fica viciado. As dopaminas estão cá e a gente... Nunca te imaginaste em casa a ler jornal e a jogar as cartas? Neste momento eu vou reduzir um pouco o futebol, porque vem há algum tempo, já fui também coordenador do Angrense, portanto é um trabalho exaustivo, tive 9 anos à frente do clube, Okay. Ao mesmo tempo também estava a treinar equipas, neste momento treino 2 equipas, uma feminina e uma de infantis, e também há uns anos atrás tive um problema oncológico, Ok. que me fez também repensar um pouco a vida e perceber que também que o futebol não é tudo, embora seja uma parte muito importante da minha vida, mas também a família tem ficado um pouco, Claro. eu digo para trás, mas fica um bocadinho ali. Isto E eu vou também pensar um pouco nisso e vou começar aos poucos é diminuir, sim. e a dar mais valor agora também à família, não é? Porque a gente sabe, essas nossas ocupações, os voluntariados, porque na direção de um clube tu não ganhas nada, não é? Estás lá... No futebol a gente tem um prémio, não? Exatamente. Mas não é, mas a gente for fazer contas à gasolina, às ações de Exatamente. formação, a isso tudo, fica... O sinal menos aparece É mais mais. o gosto Exatamente. e é também o bem que fazemos à sociedade. E uma coisa que tu tens boa é estar sempre em forma, ou seja, todos os dias tens que fazer um exercício físico. É assim, atualmente o treinador praticamente é observador. Ok. O que acontece muitas vezes, e ainda hoje há bocadinho aconteceu, é que na falta de um jogador ou outro nós entramos no treino e também intervamos um pouco E aqueces. até para dar algum de qualidade ao treino. Exatamente, E exatamente. para explicar melhor aos miúdos Exatamente. o processo de... Eu outro dia, quando eu liguei para ti, para te convidar aqui para essa entrevista, e eu, na minha ingenuidade e na minha ignorância, eu perguntei se o Kim era treinador e tu disseste uma coisa, que tu eras treinador já há 20 épocas, pelo menos, não é? Tu treinas há 20 épocas, pelo estou menos. no Angrense consecutivamente há 20 anos. Há 20 épocas. Só no Angrense. Só no Angrense. Fora as outras, não é? Fora as outras. Diz-me uma coisa, então, tu falaste uma coisa. Quando é que entra aqui o futebol feminino no Angrense? O futebol feminino, eu fui convidado pelo ex-presidente do Angrense, convidou-me para, se queria, liderar a equipa feminina. Isso foi há 2 anos. E eu, como já treinei os escolões todos de futebol, faltava-me esse. E eu então vi aí uma oportunidade de entrar no futebol feminino. Felizmente tem corrido muito bem. É um futebol que está ainda, digamos, no início. E há muita adesão por parte das meninas, das miúdas. Que houvesse mais adesão. Neste momento há 3 equipas femininas a competir futebol. E já agora, quais são? É o Angrense? Angrense e o Barreiro. Então vocês têm um torneio e fazem... Já temos 3. Fazemos várias provas. Houve o torneio de abertura, o campeonato, e agora estamos a fazer a Taça de Ilha. Nós depois, como fomos o campeão de Ilha, vamos disputar com o campeão da Graciosa, na Graciosa, numa final, quem vai ser o E a Graciosa já campeão. tem quantas equipas? Já teve mais, porque era futebol de 9, agora passou para futebol de 11, diminuiu do ano passado. Esse ano voltar no futebol de 9, acho que tem 2 ou 3. E São Miguel? São Miguel tem uma equipa, que é uma coisa curiosa, essa equipa de São Miguel nunca competiu e já está a competir a nível nacional. E tu diz uma coisa, pelo andar da carruagem, tu notas que há um incremento, está a haver um aumento de adesão, ou a coisa está meio estagnada agora? Neste momento está a haver 3 equipas, foi uma coisa que na ilha que nunca aconteceu, portanto, está a haver um aumento. Esperava que o aumento fosse, digamos, mais acentuado. Ainda
há pessoas que veem o futebol feminino de uma forma um pouco, como é que eu te explicar, sem ofender ninguém. Com um certo preconceito ainda, ainda há um preconceito. Muito machista, muito machismo ainda, sim, achas? Os pais, sobretudo de algumas pequenas, acham que não é um desporto ideal para elas. Exatamente. Mas a gente tem que perceber que estamos em 2025. Aliás, o futebol feminino a nível europeu e mesmo já nos está a dar Estados as Unidos, suas cartas. já está a dar, já há jogadoras a terem vencimentos Exatamente. já muito acentuados. É um futebol já é um jogo atrativo, já. É atrativo, já. Já se nota. Não sei. É um futebol menos rápido, porque o homem, como é mais musculado, claro, mas também é um futebol em que a técnica impera muito e os movimentos são mais definidos. É um futebol bonito. Tu tens esperança que aqui, por exemplo, a nível ilha, aumentem o número de equipas? Não, por enquanto... Assim, houve uma altura em que os clubes todos têm as classes mais baixas, que são a iniciação, e teve uma altura que apareciam muitas miúdas. Neste momento há uma equipa de infantis, que já é bom, entre os 11 e 12 anos, que é a equipa do Barreiro. Sim. Já está a competir uma equipa feminina num campeonato de miúdos. Diz-me uma coisa, neste momento o Angrense tem quantos escalões a praticar desporto? O Angrense tem em futebol, tem a iniciação, sim. Portanto é o início, tem a roda de 50 e tal miúdos. Depois tem duas equipas de escolinhas, okay. Que é o Ginazé, tem duas, tem A e a B. Sim. Depois tem duas de infantis, certo. Que é a A e a B. Okay. Depois tem mais uma de iniciados, outra de juvenis e uma de júniores. Depois tem os séniores femininos e masculinos. Portanto, é um clube... Ok. Com uma dimensão para a ilha já... Então vocês já têm um painel considerável de praticantes do futebol no Angrense. Exatamente. É muita gente. É muita gente. Também é importante referir isso, que na envolvência dessas equipas há sempre a parte dos diretores. Exatamente. Também estão a ajudar. Portanto, digamos, é muita gente. É muita gente ali a ajudar-te, porque é necessário. Porque o desporto é fundamental. Claro. Nós temos que perceber que o futebol, neste caso, que é o que nós estamos aqui a falar, vai dar muitas ferramentas a esses jovens para mais tarde eles serem melhor integrados na sociedade. Exatamente. A nível do coletivo, do cumprimento de horários. Enfim. Uma coisa que eu vejo, eu não sou jogador de futebol, mas, por exemplo, na instituição na qual eu trabalho, que é no hospital aqui da Ilha Terceira, eu tenho vários colegas de outros serviços que são praticantes de futebol ou de futsal. E há uma coisa, Joaquim, em comum a todos eles, que é a educação deles, a disciplina deles. É uma coisa impressionante. E são pessoas, como é que eu vou dizer, respeitadoras, são pessoas que são bem educadas, não é? São homens bem formados e a coisa que eles têm todos em comum é o desporto. É isso mesmo, isto forma digamos, uma personagem forte e prepara-os para a vida, que é uma coisa muito, muito interessante. E tu deves ter, ao longo desses anos todos, uma coisa que eu às vezes fico curioso, por exemplo, Joaquim, eu tenho uma equipa do coração, por exemplo, eu sou benfiquista, que me perdoem todos os outros adeptos do Sporting e do Porto e de outras equipas, mas não sou também, eu estou aqui como o Joaquim, não sou doente, vejo, se perdeu, paciência, não se pode ganhar sempre, é assim mesmo, e assim o desporto é assim mesmo. Mas eu às vezes vejo aqueles jogos que é aquela equipa que parece que é a equipa mais forte, ao intervalo está a perder por 3-0 e depois do intervalo há aquela reviravolta e ganha por 4-3. Eu às vezes fico curioso que conversa que os treinadores têm no intervalo com os seus jogadores. Tu, por exemplo, no teu caso, Joaquim, estás a ver a tua equipa a perder. Epá, tu chegas ali, vocês têm que ter uma motivação extra, e não quero que tu digas mesmo as palavras que tu usas os jogadores, mas que técnica que por vezes tens que usar para os jogadores, vamos acordar, vamos dar a volta a isso. Como é que tu falas com a equipa no intervalo, no balneário? É uma questão muito pertinente. Eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Também tem muito a ver com o escalão em que nós estamos inseridos. Uma coisa é se for uma equipa sénior, uma equipa se for júnior, se for juvenis. O que é que queres dizer com isso? Há mais motivação nos que noutros? Não, a forma de nós abordarmos claro, é diferente. Claro que sim, claro que sim. O que é importante perceber aqui é que no intervalo não há muito tempo para corrigir. Pois, exato. Mas tu tens lá o teu quadro, sempre. Nós vamos ao balneário todos e discutimos as coisas que estão menos bem. Claro, ajustar coisas. Nós, quando estamos no jogo a ver o jogo, vamos já detectando
as lacunas que a equipa está a ter e vamos tentar passar a mensagem daquilo que está mal e tentar melhorar Exatamente. o que está menos bem. Tem que ser sempre uma mensagem muito precisa, concisa. Não se pode falar muito, porque senão depois o jogador já não capta. Também o jogador vem do esforço, está cansado, não consegue captar tudo. Nós temos que usar ali, digamos, algumas palavras-chave. Exatamente. Padrão. Exatamente. E muitas vezes acordar alguns jogadores. Evidentemente que também há sempre momentos difíceis de uma equipa. Uma equipa pode estar a fazer uma época belíssima e depois há sempre o que nós chamamos aquele dia não, em que as coisas realmente não correm. E muitas vezes também, às vezes, não é a nossa equipa que não está bem. E isso é um problema que eu acho que acontece muito no futebol, que é nós só vemos a nossa parte. Nós treinadores temos que analisar a nossa parte, mas também é importante a gente perceber que lá tem uma equipa e que também pode estar num dia bom, está num dia de inspiração e nós num dia de desinspiração e o resultado às vezes Claro, acontece. claro. Agora, o treinador tem que estar sempre preparado para todas as situações. Sempre que prepara um jogo, tem o cuidado de perceber que pode haver, por exemplo, no futebol de 11, há expulsões. Não é? No escalão que eu estou, isso não existe. Digamos, é menos difícil para o treinador porque nós podemos meter e tirar jogadores quando queremos. Agora no futebol de 11 não. E muitas vezes uma mexida pode alterar tudo. Claro. Depois não pode retificar. Claro, E exatamente. portanto é sempre um trabalho difícil. Evidentemente que nós com os anos de experiência nós vamos depois ganhando alguma bagagem e temos uma leitura. Tu preocupa-te, por exemplo, tu tens os teus jogadores, preocupa-te, por exemplo, há o jogador que dá tudo em campo, não é? Mas esse jogador é um indivíduo que tem família, que tem os seus problemas, tem as suas preocupações. A ti preocupa-te essa questão de, hoje vou falar com o fulano tal à parte, tentar perceber o que é que se passa contigo. Porque é que estás assim? O que é que estás a falhar? Tu tentas tentar, de certa forma, familiarizar com os problemas pessoais de determinado jogador? Isto é uma pergunta muito boa. Eu vou tentar explicar isso de uma forma um pouco diferente. Eu estou a treinar uma equipa, neste momento em que estou com eles, nós realizamos 3 treinos semanais e um jogo ao fim de semana. Uma semana são 168 horas. Portanto, nós multiplicamos 7,24 a 168 Exatamente, horas. ok. Os miúdos estão connosco 5 horas, 5, 6 no máximo. São treinos de 1 hora. Na semana. Exatamente. E depois as pessoas querem que nós também damos educação. Nós fazemos ainda muito. E claro que nós, através das regras, dos horários, do saber trabalhar, nós ajudamos muito os miúdos nesse sentido. Agora, torna-se quase impossível nós fazermos, porque nós temos que dar treino. Claro. E temos que ter relação com a bola, ter relação com os colegas, enfim. E portanto há aqui uma ideia de que o treinador é que tem que fazer isso tudo e nós ajudamos e resolvemos e falamos às vezes em particular com muitos miúdos sobre a escola, há diversos problemas que aparecem, problemas sociais. Exatamente. Um clube resolve muitos problemas desses. Claro. Nós temos também uma psicóloga também em assuntos mais profundos, mais difíceis, ela também intervém. Nós temos isso no clube. Atende o miúdo, não é? Exatamente. Nós estamos em 2025, as ferramentas são outras, claro. Também os problemas são outros. Exatamente. E nós no futebol temos um trabalho nesse sentido muito, muito importante. Tu notas aqui, por exemplo, que a adesão continua, que neste caso concreto é maioritariamente no masculino, que a adesão continua, a vontade de participar, de ingressar no Angrense, que é o clube que tu representas, continua todos os anos, tens sempre caras novas a começar nos escalões mais baixos? Sim, eu andei há alguns anos à frente da iniciação, portanto, que é o escalão que recebe os miúdos dos 5 aos 7. Sim. O que eu comecei depois a avaliar aqui algumas coisas que são importantes dizer aqui. Uma delas foi que, e este ano mudou um pouco, porque apareceram mais, mas tem havido ao longo dos anos menos miúdos. Também nós temos que perceber que a sociedade alterou, há menos filhos. Há menos filhos, exatamente. Isso é um dado. Adquirido, exatamente. Depois há aqui outra questão também na formação que é importante referir. Antes o miúdo, quando era inscrito num clube, portanto inscrevia-se no Angrense, era obrigatório por lei ao ficar lá 5 anos. Só poderia sair do clube se o clube assim o entendesse. Então, os pais às vezes queriam porque o filho não jogava. O que é que está acontecendo neste momento? Há pais que pegam nos seus filhos e todos os anos mudam-nos do clube. Vão meter no clube onde ganham mais. E, portanto, isto é um problema grave. Porquê? Porque esse miúdo vai sempre para um meio, digamos, mais favorável, em que ele se calhar não precisa
de trabalhar tanto. E quando nós temos que perceber que no desporto ensina muito isso, que tem a ver com a resiliência, o saber perder. Exatamente. O aumentar a capacidade, o de ir à luta, está a perceber o que eu estou a dizer? E isso está depois a faltar a esses miúdos. O que acontece muitas vezes é miúdos que fazem uma formação sempre a ganhar e depois chegam a séniores e a gente não vê esse rendimento que ele teve até ali, portanto, ou pelo menos na equipa teve, a gente não vê isso nos miúdos. Os miúdos têm que perceber que tem que haver trabalho, resiliência. Nós trabalhamos pouco. E que não podem ser sempre os melhores. Não podem ser. Não podem ganhar sempre. Não podem ganhar bem. É saber, é como tu dizes bem, é saber perder também. Saber perder é fundamental. Isso faz parte da vida, Faz não é? crescer, Faz parte, faz crescer, porque um dia mais cedo, mais tarde. Se é aqueles pais que estão sempre preocupados por pôr os filhos nas melhores equipas, chega um dia, se o filho perder, se calhar o próprio filho vai se sentir sem alicerces, sem bases para seguir, não é? É preciso, exatamente. E diz-me uma coisa, e como é, se quiseres responder, nós obrigado a responder, como é que suportam os pais na bancada? São muito exigentes? Os pais são muito exigentes com os seus próprios filhos, que é difícil de perceber muitas vezes isso. Inclusive há pais que... Mas isso atrapalha se calhar a tua função, não? Esta equipa atualmente que eu tenho não tem acontecido isso. Ok. São pais bem formados. Ok. Deixam-te trabalhar. Respeitam as decisões do treinador, dão feedbacks positivos aos seus filhos. Ok. O que é ótimo. Ok. Mesmo nos falhanços. Mesmo E claro que acontece. Evidentemente que há um ou outro que não é assim, mas nós depois vamos conversando e... É porque, Joaquim, diz-me uma coisa, já fazes muita coisa como treinador, mas vocês também têm, existe também reunião entre jogadores e os pais? Não, isso não existe. Existe. Vocês também juntam-se todos? Nós, no início da época, reunimos na sede, e nesta época isto aconteceu. Reunimos os pais, os dirigentes e o departamento técnico. Certo. Também tenho um colega meu que me ajuda, que é o Pedro Aguiar, que é jogador, está a tirar o curso, está a fazer o estágio, e o meu adjunto. Ok. Portanto, nós reunimos na sede, dissemos ao grupo de pais e aos atletas o que é que esperávamos deles, o que é que íamos fazer. Certo. E, portanto, as coisas estão a correr bem nesse sentido. Há sempre um ou outro que é mais difícil, mas também é normal. Exato. Joaquim, a tua carreira já é longa nisso aqui. Tu, não sei se queres partilhar connosco, os nossos ouvintes, alguma experiência, alguma coisa que tenha acontecido, porque vocês devem passar por montes de situações cómicas, alegres, né? Há coisas tristes também, mas há coisas que motivam, que te enchem o coração. Há alguma coisa que tenha-te ficado na memória, que nunca mais esqueces e que tenha-te enchido assim o coração nessa tua vertente de treinador? Há alguma coisa que queiras partilhar connosco? Mais marcante? Assim, marcante há várias. Eu vou dar um pequeno exemplo. Nós, quando estamos a treinar os escalões mais baixos, há sempre aqueles miúdos que têm menos apetência para a modalidade. E esses miúdos, geralmente, há uns anos atrás, não eram muitas vezes convocados, porque aquilo havia muito jogador e só se pode convocar um X de jogadores. Exato. Então, esses jogadores passavam ali uma semana ou duas a ser convocados. E quando eles eram convocados, eu via eles com aquele ar de felicidade dizerem: ok, consegui. Isso para mim é uma grande vitória. É uma grande vitória. Portanto, isto tudo faz parte do futebol. O futebol é um mundo fantástico quando nós todos percebemos a realidade dele e sabemos também estar dentro dele. Exatamente. O futebol é o que eu disse há pouco. Nós temos que criar sempre um bom ambiente onde estamos. Sem bom ambiente é muito difícil de conseguir alguma coisa. Tu preocupa-te, que nós falamos aqui quase todos os domingos nesta questão, preocupa-te a continuidade daqueles que dirigem o clube, uma continuidade de pessoas para presidir, ou neste caso concreto do Angrense. Estou a falar aqui dos corpos sociais, porque tu sabes que isto está a falhar em várias associações, está difícil, é sempre os mesmos, não sei o quê, estão sempre os mesmos, estão cansados. Tu vês aí, tens alguma preocupação naqueles que vão dirigir, naqueles que vão dar continuidade, digamos assim, ao clube? Isso preocupa-te por vezes? Sim. Aliás, isso é uma preocupação constante na sociedade atual. As filarmónicas, as casas, enfim. Está aqui uma questão que se fala já há muitos anos, mas nunca se deu o passo em frente. Nós também temos que perceber que, assim, para ser dirigente de uma coletividade, perde-se muito tempo, muitas horas. E eu acho que é a altura, porque as pessoas cada vez estão a ser menos, com menos vontade
de ajudar. Essa malta mais nova não tem esse espírito de sacrifício. Então, o que é que está a acontecer? Os clubes cada vez, as sociedades, estão a ter menos dirigentes. Exatamente. Os mais velhos vão ficando doentes e essa malta nova, portanto, acho que aqui tem que haver, acho que é a altura certa, acho que até já é tarde. O governo tem que tomar uma medida, ou através do IRS, ou através da idade da reforma, tem que haver algo. Uma coisa para motivar. Para motivar as pessoas a estarem ali, porque perdem muito tempo, são reuniões. O indivíduo cai no futebol, como dirigente. Depois tem um número de papeladas que tem que cumprir. Enfim, é um mundo diferente. Até começar a perceber daquilo já está escutado. Portanto, Tu notas, quando olhas para trás para a tua vida, o que é que tu notas que da tua parte familiar, pessoal, achas que algo ficou prejudicado pelo facto de tu dares muito tempo ao clube? O que é que ficou prejudicado? Achas que prejudicaste a família? Ou a família também, de certa forma, te apoia nessa tua vida? A família sempre me apoiou sempre. Eu também, assim, quem anda no futebol tem que ser, no mínimo, tem que ser muito organizado para poder... Lá está, disciplina. É aquilo que estava a falar há pouco dos seus colegas. Exatamente. Disciplina. Resiliência, a forma de estar, de encarar as coisas de frente. Exatamente. A organização é fundamental. Exatamente. E, portanto, nós organizamos o dia, eu treino todos os dias. Tenho um jogo ao sábado à noite e outro ao domingo de manhã. E muitas vezes é na praia, na Vila Nova, portanto. E depois tem a família, não é? Exatamente. E, portanto, nós temos que, de uma forma, saber conciliar isso. Para quem nos está a ouvir, Joaquim, é caso para dizer, há tempo para tudo, se for disciplinados. É isso, não é? Exatamente. Há tempo para tudo, não é? O desporto ensina muito isso. Exatamente. Okay. Joaquim, nós estamos quase a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Estes últimos momentos são para ti, para tu dizeres o que te vai na alma, no modo de incentivar esta malta que agora se refugia em casa, nos seus telemóveis, naqueles jogos que levam as pessoas muitas vezes a depressões e a tristezas. O que é que te vai na alma para que não vai chegar ao antigamente que a gente jogava na rua, no campo pelado, em cima do asfalto, que era assim mesmo, que a gente não tinha outro onde jogar. O que é que te apraz dizer a quem nos está a ouvir e que se calhar o desporto faria e faz a grande diferença na vida de uma pessoa? O que é que o teu coração te diz? Estes últimos momentos são para ti, Joaquim. Eu diria que nós, quando nascemos, nós somos feitos para nos movimentarmos, mexer o corpo. Isto é fundamental. Se nós contrariarmos isso, estamos a contrariar o nosso futuro. Exatamente. Portanto, essa mensagem é mais para os pais. Os pais têm que fazer um esforço, e alguns o fazem. Há pais que têm 2, 3 filhos e eles estão em modalidades diferentes e eles andam de um lado para o outro. E isso é de valorizar, porque isto é, digamos, um investimento no futuro da saúde dos seus filhos. Exatamente. E também é de certa forma, a dar-lhe a tal disciplina, também a ficar um pouco de fora da outra parte que a sociedade tem, muito negativa, drogas, álcool e de coisas fáceis. É uma forma de os tirar da rua desses vícios, não é? E depois é a saúde física e a saúde mental. Sobretudo. Claro. A saúde mental, não é? Está no miúdo organizado, porque também tem que se organizar o seu tempo para estudar, para ir a treino, para ir ao jogo, e isto é importante. Eu antes de terminar, se me dá licença, queria fazer aqui. Claro. Porque eu sou aqui de São Pedro e, portanto, eu gostaria de aproveitar esse momento. Claro. Para fazer um apelo especial aqui aos nossos queridos angrenses, eu também sou um deles. Eu sei que aqui o Rádio Clube tem passado por uns momentos difíceis a nível orçamental. O que eu pretendia aqui era, digamos, fazer um apelo a todos, que dentro das suas possibilidades pudessem apoiar a instituição. Há várias maneiras, através de doações, patrocínios, ou até mesmo de voluntariado, porque o Rádio Clube, ao longo dos anos, e desde que eu sou miúdo, entrou-me sempre em casa com coisas ótimas e era bom que nós todos juntos podemos garantir
que o Rádio Clube continua a ser uma voz ativa e presente nas nossas vidas. Joaquim, olha, em nome do Rádio Clube, agradeço-te imenso esse teu apelo, esse teu pedido. Nós não podemos esquecer que já no próximo dia 12 deste mês vamos ter um espetáculo na Recreio dos Artistas, às 21 horas, também cuja bilheteira reverte a favor do Rádio Clube, como tu dizes, bem precisa, e as pessoas apareçam e apoiem esta que é a voz da terceira, que muito ajudou esta população, já pela altura do terremoto de 80, dando informações das famílias e por aí fora, para quem viu o documentário que passou há poucos dias, o 7.2, muito interessante esse documentário. E só para acabar esta nossa conversa, Joaquim, o desporto também traz uma coisa espetacular, que é tira-nos da solidão e arranja muitas amizades. E tu deves ser, tu és exemplo disso, deves ter muitos amigos que tu angariaste ao longo de toda a tua carreira e que tu nos a angariar cada vez mais. Um bem-aja a ti e a todos aqueles que trabalham em prol da saúde física e saúde mental desta nossa juventude, que bem precisa. Joaquim, foi um prazer ter-te aqui no estúdio. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estarmos aqui nesta manhã cavaqueira. Um grande abraço para ti, tudo bom para ti e para o clube, para o Angrense, clube que tu representas. Portanto, um bem-aja e, caros amigos e ouvintes, marcamos encontro então para o próximo domingo com mais um convidado e uma instituição que ele representa. Um grande abraço. RCA Recomeçar com Alma, um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva, aos domingos às 14 horas.